Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é Luna Capital, da David Games. Este é um jogo de José Palacios e com arte de Albert Monteis. E é um jogo para 2 a 4 jogadores, com uma variante do jogador, e de 8 ou mais anos de idade, e dá 30 a 60 minutos de duração. Em Luna Capital vamos ser corporações concorrentes a construir a melhor e a maior cidade na Lua, aquela que irá ser a capital. E então, para isso, nós vamos adquirir vários edifícios que vamos colocá-los nas nossas cartas de construção para depois, na combinação entre os mesmos, ganharmos e sermos a maior capital, temos a construir a maior capital de todas. Então, de seguida, vamos ver como é que se joga este Luna Capital da David Games. E como sempre, começamos com a preparação do jogo. E vamos escolher se queremos jogar a um jogador ou um jogo solo com este lado, ou vamos jogar a mais do que um jogador com este lado. De seguida vamos colocar a torre dispensadora de peças do lado direito, aqui onde está colocada. Vamos colocar o dispensador de cartas do lado esquerdo do tabuleiro, exatamente aqui onde está colocado. De seguida vamos adquirir as cartas de construção, que elas têm os vários espaços para construir os edifícios na Lua. Vamos baralhar e vamos colocá-las no dispensador de cartas. De seguida vamos dar 4 cartas, uma em cada um desses espaços. Vamos colocar estes marcadores de remodelação no local deles. Vamos colocar o marcadores de selenitas no local dele, robôs selenitas. De seguida vamos adquirir as cartas verdes de concessão a curto prazo e as cartas vermelhas de concessão a longo prazo. Vamos baralhá-las separadamente e vamos dar 2 cartas verdes aqui. As restantes são retiradas de jogo e vamos baralhar também estas e vamos dar uma e colocá-la aqui para longo prazo. De seguida vamos colocar o marcador de última venda no quadrado acima da carta mais à esquerda das cartas que estão no tabuleiro. De seguida vamos adquirir todas as peças de 0 e vamos verificar, dependendo do número de jogadores, quais são aquelas que vão ser retiradas de jogo. Vamos verificar quantos pontinhos existem em cada uma dos edifícios. E vamos retirar todas as peças que tiverem o número de pontinhos brancos igual ao número de jogadores ou superior. Isto é, se não tiver nenhum pontinho, poderá ser jogada por qualquer número de jogadores. Se tiver 3 pontinhos, não poderá ser jogado nem por 2 jogadores, nem por 3 jogadores. E se tiver 2 pontinhos, não poderá ser jogado por 2 jogadores. Depois de serem retiradas as peças de acordo com o número de jogadores, então as restantes serão colocadas no dispensador de peças. Assim, desta forma. E de seguida vão ser dadas uma peça em cada local 1 abaixo das várias cartas. Assim, desta forma. As restantes peças da fase B e C estarão guardadas na caixa para serem utilizadas nas seguintes fases. De seguida, os jogadores irão escolher a sua cor e irão levar para si os cartões correspondentes a essa cor e 3 marcadores que irão ser colocados em cima do seu cartão dependendo da sua cor. Assim, desta forma. De seguida, cada jogador irá retirar 3 cartas para a sua mão. Esta será então a sua mão inicial. E depois de ser escolhido o primeiro jogador, será-lhe dado então o marcador de primeiro jogador e está pronto a iniciar um jogo de Luna Capital. O objetivo do jogo é conseguir o maior número de pontos de vitória, que são então estes números com as estrelinhas,
fazendo construções em locais-chave e adjacentes a edifícios-chave de forma a ter a maior pontuação e vencer o jogo. Um jogo de Luna Capital irá decorrer em 3 grandes fases, a A, a B e a C, de 4 rondas cada fase. Em cada ronda, os jogadores irão fazer o seu turno, começando com o jogador com o marcador de primeiro jogador e indo pela esquerda, a favor dos ponteiros do relógio. No seu turno, um jogador irá escolher uma das cartas e peças de projeto no tabuleiro. Depois irão adicionar uma casta de construção à sua base lunar e todas as peças de projeto adquiridas. Depois irá passar a vez ao jogador à sua esquerda, que irá fazer o seu turno. Isto irá decorrer até ao final da última ronda da terceira fase do jogo. Em cada ronda, cada jogador irá realizar o seu turno. E no seu turno, o jogador irá realizar 3 ações por ordem fixa. Na primeira ação, o jogador escolhe a carta que pretende adquirir e irá levá-la para a sua mão, bem como o edifício ou edifícios que se encontrem por baixo dessa carta e irá colocá-los à sua frente. Se o jogador quiser adquirir a carta e peças de projeto por baixo do marcador da última entrega, deverá primeiro descartar uma carta das suas mãos para o fundo do baralho e levar para a sua mão a carta e o edifício para a sua frente. Na segunda ação, o jogador deverá escolher uma carta de construção da sua mão e colocá-la virada para cima. A primeira tanto faz, mas a partir da segunda carta deverá ser respeitada as seguintes regras. Não se pode colocar uma carta por cima de outra carta e a carta deverá ser sempre colocada virada para cima com o número no canto superior esquerdo. A partir da segunda carta, cada carta deverá ser colocada à esquerda ou à direita, ou acima ou abaixo de uma carta que já esteja na base. A base só pode conter no máximo 3 filas de cartas, não importa o tamanho das mesmas. Em cada fila as cartas deverão ser colocadas por ordem numérica, ascendentes da esquerda para a direita e descendentes da direita para a esquerda. Tudo de acordo com o número que está no canto superior esquerdo da carta. Não se poderá repetir o mesmo número na mesma fila, mas pode-se repetir o mesmo número em filas diferentes. Também não se poderá mover as cartas nem colocar outras cartas no meio de outras já colocadas. Se der ao caso do jogador não ter nenhuma carta válida para colocar, ele irá jogar uma carta qualquer virada para baixo e irá ignorar o número. No entanto, não poderá colocar nenhuma peça de projeto nessa carta. Se o jogador possuir pelo menos um robô selenita, ele poderá colocá-lo sobre o número da carta que acabou de colocar nesse turno, permitindo ignorar o número dessa carta e podendo colocá-la sem necessidade de respeitar esta regra. Isto é, se eu tiver este 10 e eu quiser colocar aqui o 10, eu posso colocar um robô selenita e ignora então este número, podendo então jogar esta carta. Na última ação do turno, o jogador irá colocar todas as peças ou peça de projeto que adquiriu na ação 1 desse turno, em qualquer espaço vazio nas várias cartas na sua base. Se só tiver uma carta, só poderá colocar nessa carta. Um espaço grande apenas poderá levar uma peça de projeto. Os edifícios normalmente só poderão ser colocados em locais vazios, como é o caso deste. Se eu tiver um símbolo de um selenita, quando colocar esse edifício, eu irei ganhar para mim esse selenita. Os edifícios que têm então o símbolo amarelo poderão ser colocados ou no local vazio ou no chamado andaime lunar. No entanto, os outros edifícios não o poderão fazer. A equipa de demolição poderá ser colocada em cima de qualquer edifício ou andaime lunar.
a partir daí esse edifício será destruído. E poderemos colocar outro edifício por cima dele. Um edifício que tenha então este símbolo é o símbolo de remodelação e irá dar a esse jogador o token de remodelação. No princípio do nosso turno, por cada um destes marcadores de remodelação que tivermos, podemos trocar 2 edifícios de lugar entre eles. Por exemplo, eu posso trocar este edifício com este edifício. Depois desta ação, o jogador move o marcador de última entrega para o espaço acima do espaço vazio da carta que levou neste turno. Irá repor a carta e o número de peças de projeto de acordo com o número da ronda da presente fase. No final da ronda e quando todos os jogadores tiverem feito o seu turno, o primeiro jogador irá adicionar mais uma peça de projeto a cada conjunto de cartas e peças. Isto é, na ronda 2 irão existir 2 peças, na ronda 3 irão existir 3 peças e na ronda 4 irão existir 4 peças. Quando forem jogadas as 4 rondas de uma fase, esta irá chegar ao fim. De seguida, os jogadores irão verificar se realizaram alguma das concessões de curto prazo, isto é, as verdes. Se não tiverem nenhum dos marcadores seus lá, poderão então colocar um marcador se realizaram essa concessão. É possível que todos os jogadores realizem a mesma concessão na mesma fase. No entanto, terão todos de o fazer no final da mesma fase. Isto é, uma concessão irá ficar trancada depois de um ou mais jogadores a realizarem e jamais nenhum jogador poderá realizar essa concessão em fases seguintes. Detalhes das várias concessões estão na página 12 e 13 do manual. O jogo irá terminar no final da fase C. Se ainda não é o caso, irá ser então preparada a próxima fase. Para isso serão mantidas as cartas de construção presentes no tabuleiro, mas serão retiradas todas as peças de projeto no tabuleiro e as ainda restantes no dispensador de peças. De seguida serão colocadas as peças no dispensador de peças da próxima fase, tendo sido retiradas as peças que não fazem parte da contagem de jogadores. De seguida serão dadas então uma peça para o lugar 1 de cada um dos espaços no tabuleiro. Finalmente, o marcador de primeiro jogador será passado para o próximo jogador à esquerda. Depois de terminar a terceira fase, irá-se proceder à pontuação final. Seguindo a folha de pontuação, que está aqui, vamos pontuar os vários edifícios de acordo com as seguintes regras. Os edifícios de sistemas vitais, incluindo as estufas, serão os primeiros a serem pontuados. Então todos os edifícios que tiverem um coração serão pontuados pelo número do mesmo tipo de sistemas vitais adjacentes. Para isso, os jogadores irão ver qual é o maior conjunto de edifícios de sistemas vitais daquele tipo que estão ligados ortogonalmente e irão ser ganhos os pontos por eles. Por exemplo, então, temos aqui um grupo grande deste tipo de sistemas vitais, temos um mais pequeno, quer dizer que só este é que iria pontuar. Temos aqui outro grupo grande de sistemas vitais e o maior deste também de sistemas vitais, todos diferentes. Temos também 2 grupos de sistemas vitais de estufas, mas apenas este, que tem 4, será pontuado desta forma. Então, o primeiro será o coração com o quadrado, que são estes. Há 4, logo 4 corresponde a 10 pontos. Será então 10 pontos por este. Também 4, portanto, mais 10 pontos por este e mais 10 pontos por este. E, da mesma forma, 10 pontos por ali, que também são 4. Este não será pontuado porque é um sistema menor. De seguida serão pontuadas as estufas.
e vamos pontuar trios de estufas diferentes. Isto é, existem estufas de limão, de maçã e de pera, e vamos ganhar por cada set de 3 diferentes, vamos ganhar pontos. Sendo assim, este é um set diferente e este é um set diferente porque esta daqui conta como qualquer outra. Esta aqui não irá contar porque está sozinha. De seguida iremos ver então os asteroides presentes nas bases. Iremos contar. Quem tiver mais asteroides irá ganhar mais pontos, o segundo irá ganhar menos pontos e o terceiro irá ganhar menos pontos ainda. Então, se só houver 2 jogadores, quem tiver mais asteroides irá ganhar 10 pontos. Se houver 3 jogadores, quem tiver mais asteroides irá ganhar 10 pontos e o segundo irá ganhar 2 pontos. Se houver 4 jogadores, quem tiver mais asteroides irá ganhar 10 pontos, o segundo irá ganhar 5 pontos e o terceiro irá ganhar apenas 2 pontos e o quarto não irá ganhar nada. Se houver empate, os jogadores irão somar os pontos dos lugares empatados e irão dividir pelo número de jogadores empatados dessa forma, arredondando para baixo se necessário. De seguida, iremos contar o número de centros comerciais, que estão aqui, 2, e cada um deles vale 2 pontos. De seguida, são pontuados os edifícios com este símbolozinho amarelo. São os edifícios de pontuação. No entanto, este edifício amarelo, que tem aqui estes 3 pontinhos azuis, não é pontuado. Apenas é utilizado no meio do jogo para adquirir uma carta de 3 cartas retiradas do baralho. Cada um dos edifícios então vai pontuar de forma diferente. Esses de 2 bolinhas vão pontuar de 2 formas possíveis. Este vai pontuar 1 ponto por cada edifício com um símbolozinho amarelo em qualquer zona da nossa base. E este vai pontuar 1 ponto por cada centro comercial presente na nossa base, independentemente do local. Os restantes, então, edifícios vão pontuar por edifícios à volta deles, dependendo do tipo de edifícios. Este pontua, então, sistemas vitais com o quadrado, que é o caso destes 2 cada um. Este daria, então, um total de 4 pontos. Este, por os hexágonos escuros, à sua volta. Quer dizer que ia ganhar 2, 4, 6 pontos. Portanto, à volta, tanto ortogonalmente como diagonalmente. Este também ortogonalmente e diagonalmente à sua volta pelos asteroides. Neste caso, então, 1, 2, 3 asteroides, 2, 4, 6 pontos. Este pelas várias estufas que estão aqui, a cúpula à volta. Então, 2, 4, 6 pontos. Este pelos outros sistemas de triângulo vitais, a um total de 2, 4, 6, 8 pontos. Depois iremos contar o número de cartas na mão. Cada carta na mão irá valer ao jogador 3 pontos. Finalmente iremos contar as concessões verdes e iremos ver se há alguém com a concessão vermelha realizada. Se tiver a concessão vermelha realizada, no final do jogo irá colocar então o seu marcador, assim como fez nas concessões verdes. E irá somar esses pontos aqui em baixo e será a última pontuação. Depois somados os pontos de cada jogador, quem tiver mais pontos será o vencedor. Em caso de empate, quem tiver menos andaimes, que são estes daqui, à amostra na sua base dos empatados, será o vencedor. E é assim como se joga a Luna Capital da Devir Games. E depois de saber como é que se joga, vamos saber as minhas opiniões sobre este Luna Capital da Devir. E, como sempre, começamos com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que eu gosto mais ou menos deste jogo. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais da arte e componentes. Eu gosto desta arte estilizada que este jogo tem, os edifícios isométricos, gosto bastante. E os componentes, a torre de dispensa, a arte, os próprios marcadores de personagens são todos diferentes. E não só em cor, mas em aspecto e até de várias cores. Muito interessante, muito bom. Os próprios tiles não são simplesmente quadrados, têm um
pronto, não são irregulares, e estas pequenas minúcias fazem este jogo, as componentes deste jogo e a arte deste jogo muito, muito interessante, e por isso gosto mais. E o que eu gosto mais é dos edifícios e das combinações que nós podemos fazer com eles e a forma como eles vão pontuar. É colocar o que é que temos que colocar, tentar adicionar os edifícios nos sítios certos, fazê-los combinar entre eles no tipo, e depois tentar já saber que há outros edifícios que pontuam aqueles mesmos edifícios todos à volta. Portanto, temos que fazer um planeamento mais à frente desta construção de edifício, onde os colocar e as combinações que podemos fazer com eles, e eu gosto bastante nesse aspecto. E o que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos dos espaços grandes nas cartas de construção. Não sou grande fã, portanto, ter em vez de 4 espaços, temos 3 espaços, podendo ser um à esquerda ou à direita ou acima ou em baixo. Não acho uma grande lógica. Estou a perder um espaço porque sim. Não é uma coisa que eu gosto bastante disso. Não sou fã do espaço grande. Quero estar a perder espaço para colocar edifícios e fazer mais combinações e não apreciei muito esse tipo de coisa. Normalmente até o deixo de fora e tento arranjar cartas sempre com 4 espaços de construção em vez de um que tenha um espaço grande. E é por isso que eu gosto mais ou menos. E o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos de alguma iconografia e principalmente as cartas de concessão, que a iconografia é um bocado confusa, e também a folha de pontuação, que poderia estar melhor em termos de dizer quanto é que vale os trios de estufas, quanto é que é os meteoritos, quem é que ganha mais, e etc, etc. Não tem isso, e a iconografia é um bocado confusa em alguns sítios, portanto gosto menos. Mas não é por isso que isso retrai ou tira da diversão do jogo. É uma coisa que gosto menos. E depois sabemos o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos e o que eu gosto mais ou menos deste jogo. Vamos saber as minhas opiniões finais e globais do mesmo. E eu gosto muito deste jogo. Este é um jogo mesmo feito para aquelas pessoas que gostam de city builders com tiling. E eu gosto muito de city builders com tiling e gosto de fazer estas combinações entre os vários edifícios e como é que eles pontuam dependendo do que é que tem ao lado e da forma como é que eles estão dispostos na cidade. E este jogo faz isso muito bem, com umas regras simples, apesar de ter a pontuação um bocadinho confusa em alguns sítios, ou pelo menos pode ser um bocadinho tricky para compreender alguma da pontuação. O jogo tem N tipo de pontuações e N tipo de edifícios que podem combinar entre si e fazem grande variedade também, e é sem dúvida bastante interessante a forma como este jogo consegue transportar o city building para um jogo de tiling que tem aquela parte também da concessão das cartas, que também tem outro puzzle além desse. Portanto, tem o puzzle de como é que construímos as cartas para tentar ver se conseguimos construir as cartas umas à frente das outras. Se não estão a conseguir, não tentem não tentem fazer as cartas totalmente seguidas. Não há uma necessidade para tal. Às vezes não há necessidade de tal, e as pessoas estão aquela carta, mesmo que aqueles edifícios não me valham muito. Primeiro pensa nos edifícios e depois pensa na carta, até porque não necessita de ser a carta que foram buscar que têm que colocar. Portanto, pensem bem, as cartas é um puzzle giro, mas no final é mesmo os edifícios e onde colocamos os edifícios que interessa. Por isso mesmo é um puzzle menor, mas não deixa de ser um puzzle interessante, que podemos fazer um bocado de batota ali com os robôs selenitas. E é isso. É um jogo que eu aconselho a jogarem, e
muito possivelmente a comprar se gostam de City Builders com tiling, ou tiling e City Builders. Se gostam destas duas coisas que fazem combinações entre edifícios, é sem dúvida um jogo que vocês devem ver e com muita possibilidade vocês vão adquirir este jogo super divertido, o Luna Capital da David Games. E pronto, é tudo o que eu tenho a dizer sobre este Luna Capital da David Games. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.